Sejam muito bem-vindos à videoaula de hoje, cujo assunto será Teoremas de Thevenin e Norton. O meu nome é Bruno Xavier, estamos aqui dando continuidade à disciplina de Eletricidade e Circuitos Elétricos do curso Superior em Tecnologia e Energias Renováveis do IFRN Campus João Câmara. Então, pessoal, a gente vai fazer aqui um breve resumo do que a gente vai ver na aula de hoje, certo? Inicialmente a gente vai fazer um paralelo com as aulas anteriores, relacionando ao tópico a ser abordado nessa videoaula. Vai falar sobre a nossa referência bibliográfica principal. A gente sempre está relembrando para que vocês também complementem o estudo de vocês com leitura, com resolução de exercícios, certo? Vai falar também sobre os objetivos inerentes a, a esse tópico, certo? E, consequentemente, também a metodologia que a gente está utilizando nesse ensino remoto barra híbrido. Vai fazer uma breve introdução, comparando os teoremas de Thevenin e Norton com os métodos de análise que a gente viu até agora, certo? Para vocês saberem quando é melhor aplicar cada caso. É, Vai falar sobre o teorema de Thevenin, sobre o teorema de Norton. Desde já eu posso dizer que eles têm algumas similaridades, certo? E por último, a gente fala sobre as próximas aulas. Então, esses foram os tópicos que a gente viu anteriormente. Até o tópico 4, como já foi falado em aulas anteriores, eles serviram como base para que a gente pudesse começar a entender a análise de circuitos, tanto CC quanto CA, certo? De uma forma mais metodológica, de uma forma mais programática, podemos dizer assim. A princípio, a gente só tinha apresentado as leis básicas, a primeira lei de Kirchhoff, a segunda lei de Kirchhoff, a lei de Ohm, e a gente tendia a analisar os circuitos mais simples por meio dessas leis. Então, a gente está apresentando aqui por último, nesse tópico 5 e nesse tópico 6, um passo a passo muito bem definido, certo? No qual a gente consegue resolver o circuito e encontrar as variáveis de circuito. Lembrando que para o método de análise nodal, as variáveis de circuito são as tensões nodais. Então, se a gente quer encontrar as tensões em determinado nó, a gente pode utilizar esse método de análise nodal, certo? E o método de análise por malhas a gente encontra como variáveis de circuito primária as correntes de malha. Em ambos os casos, a gente consegue, por meio das leis básicas, encontrar outras variáveis de circuito, corrente em determinado ramo ou tensão em determinado elemento, certo? Nesses dois casos, eles têm em comum que a gente não mexia na configuração inicial deles, do circuito no qual a gente aplicava esses métodos de análise, tanto nodal quanto de malhas. A gente não mexia na configuração inicial deles. O que vai ser um pouquinho diferente a partir de agora, quando a gente for ver os teoremas. O assunto a ser abordado hoje ele está no livro que está em tela, que é Fundamentos de Circuitos Elétricos, certo? No seu capítulo 4, que fala de teoremas de circuitos. Para esse capítulo é explicado a teoria em relação a circuitos de corrente contínua, certo? E no capítulo 10 nós temos a explicação
para circuitos CA. Em relação aos objetivos específicos para o tópico de teoremas de Thevenin e Norton, a gente traz aqui esses objetivos para cada um dos nossos momentos, certo? Sempre lembrando que esses três momentos são referentes à metodologia, já que a gente está aqui nesse ensino remoto barra híbrido, certo? Então, para o momento assíncrono, que é essa videoaula, a gente planejou para descrever e explicar os teoremas de Thevenin e Norton, certo? E aplicá-los em alguns problemas para que vocês melhor entendam, certo? E o momento híbrido é o momento do fazer de vocês, alunos, quando vocês vão analisar alguns circuitos pelos teoremas de Thevenin e Norton, e avaliar também quando é melhor sua utilização, podendo comparar com o que a gente já viu anteriormente em termos de métodos de análise de circuitos, certo? É importante que vocês realizem esses dois momentos antes de chegar no momento síncrono, no qual a gente vai realizar pelo Microsoft Teams, certo? Onde a gente vai julgar o que foi abordado nos momentos assíncrono e híbrido, certo? Esses dois momentos aqui. E também a gente vai aplicar os tópicos em situações práticas por meio de simulações. Nas videoaulas anteriores, a gente viu dois métodos de análise de circuitos, que foram os métodos de análise nodal e o método de análise por malhas. Esses dois métodos consistem basicamente em aplicar um passo a passo que vai resultar em um sistema de equações, por cuja solução a gente obtém os valores das variáveis de circuito. Então, a gente não precisa modificar esse circuito que a gente está analisando para encontrar os valores das variáveis de circuito. Relembrando, para o método de análise nodal, as variáveis de circuito são as tensões nodais. Para o método de análise por malhas, as variáveis de circuito são as correntes de malha. É importante vocês diferenciar essas duas situações e também diferenciar uma corrente de malha de uma corrente de ramo. Em, em uma videoaula anterior também a gente apresentou a vocês como realizar uma simulação. Então, espera-se que além de aplicar esses métodos, vocês também consigam realizar a medição de tensões nodais, de correntes de ramos, certo?
para que vocês possam comparar com o que está sendo analisado. A partir de agora, a gente vai ver teoremas de circuitos, certo? Os teoremas de circuitos, eles simplificam a análise de circuitos por meio da alteração em sua configuração original. Os teoremas de Thevenin e Norton são dois desses teoremas, certo? E quando e por que a gente deve aplicar esses dois teoremas? Na prática, muitas vezes pode acontecer de um determinado elemento em um circuito ser variável. Normalmente a gente denomina esse elemento de carga, certo? Enquanto outros elementos são fixos. Como, por exemplo, temos uma tomada de uma residência onde se pode conectar diferentes aparelhos, constituindo-se em uma carga variável. Imaginem que cada vez que o elemento for alterado, todo o circuito teria de ser analisado por completo novamente, para determinar o valor de determinada corrente ou tensão em determinado ponto. Para resolver isso, temos os teoremas de Thevenin e Norton, certo? Que simplificam o circuito, isolando o valor da carga, certo? Isolando a carga e separando do restante do circuito que é fixo. Vamos lá compreender melhor como funciona isso. Primeiro vamos ver o teorema de Thevenin, certo? O teorema de Thevenin, ele fornece uma técnica pela qual a parte fixa do circuito é substituída por um circuito equivalente, certo? Então aqui a gente tem um circuito linear, certo? No qual aqui a gente tem um bloco que representa um circuito, então aqui pode ter várias fontes de tensão, corrente, resistências, certo? E a gente vai representar todo esse circuito que é fixo, né? Os valores de resistência são fixos, os valores de tensão e fonte de corrente também. Então a gente pode substituir tudo isso aqui por um circuito equivalente, que consiste de uma fonte de tensão em série com uma resistência elétrica, certo? Esse a gente denomina de circuito equivalente de Thevenin. Então, o teorema de Thevenin, ele afirma que um circuito linear de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente, formado por uma fonte de tensão, que a gente vai denominar de VTH, em série com um resistor, que a gente vai denominar de RTH. Então, pessoal, para esse teorema de Thevenin, e a gente vai ver que para o teorema de Norton, que a gente vai explicar mais à frente, existe uma similaridade, certo? Que a gente precisa primeiro identificar qual a parte do circuito que é fixa, né? Que não tem variação dos valores de seus componentes, e aquela que é variável. Então,
a gente vai encontrar um modelo simplificado, certo? Que a gente consiga separar essas duas partes para sempre que a gente tem uma variação na carga, a gente conseguir ter um cálculo do valor de corrente ou tensão passando pela carga de forma fácil, certo? Então, a técnica do teorema de Thevenin consiste em encontrar justamente VTH e RTH, certo? Isto é, a fonte de tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin, que é esse modelo simplificado referente à parte fixa do circuito. A técnica do teorema de Thevenin, pessoal, consiste em encontrar justamente VTH e RTH, isto é, a fonte de tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin. VTH ela vai ser obtida ao encontrar a tensão entre os terminais A e B, quando a carga eliminada, certo? A gente vai trazer aqui um exemplo para vocês melhor entender. E aqui nesse exemplo da figura 4.27, que está no nosso livro de referência, certo? A gente observa aqui que à esquerda dos terminais A e B estão os elementos de valores fixos, certo? E aqui à direita está a nossa carga variável. Então é importante que na prática, quando vocês forem analisar um circuito, que vocês saibam identificar quais, quais elementos têm seus valores fixos, certo? De forma a desenhar esse circuito entre os terminais A e B. Então vamos lá, vamos ler aqui esse exemplo. Ele pede para a gente determinar o circuito equivalente de Thevenin, mostrado na figura 4.27, à esquerda dos terminais A e B, certo? Em seguida, ele pede para a gente determinar a corrente através desse circuito, considerando que a gente vai ter, no primeiro momento, uma carga de 6 ohms, depois cargas de 16 e 36. É, então, pessoal, a gente, na parte final desse exemplo, a gente vai variar a nossa carga. Na prática, isso estaria para ligar e desligar alguns equipamentos de uma casa, e nesse caso a gente estaria variando a carga total referente a ela, certo? Então aqui, continuando o nosso exemplo, a gente vai determinar primeiramente a tensão VTH, certo? Que é a tensão de Thevenin, que está entre os dois terminais. Se a gente tiver um circuito fixo, a gente pode simular esse circuito fixo e medir essa tensão VTH que, que a gente faz quando a carga está desconectada, como vocês podem ver aqui nesse circuito, certo? Então, a gente vai descobrir VTH sendo que utilizando os nossos métodos de análise que a gente viu anteriormente. Nesse caso aqui, a gente vai aplicar análise de malhas, certo? Mas a gente também poderia fazer aplicando um método de análise nodal. E aí a gente vê aqui, pessoal, que VTH, a tensão VTH é a tensão aqui nesse ponto, certo? Já que como a carga está desconectada, a gente tem que tensões em ramos que são paralelos, como por exemplo esses dois aqui, são iguais.
como a gente falou, como a carga aqui está desconectada, então VTH vai ser igual a tensão nesse ponto aqui, certo, pessoal? Aplicando a análise de malhas, a gente vai ter aqui menos 32 mais 4 e 1 mais 12 e 1 menos I2 igual a zero. Então aqui a gente adotou um sinal negativo nos ganhos de tensão e um sinal positivo nas quedas de tensão quando a gente percorre o laço passando pelas resistências, certo? E aqui, para esse caso, a gente vê que I2 vai ser igual a menos 2 amperes. Se vocês aplicarem o passo 2 do método de análise de malhas, aqui a gente tem uma fonte de corrente, certo? Nessa malha, então a gente já consegue identificar qual é o valor de 2. Fazendo substituição, a gente consegue identificar o valor de 1. Eu peço que vocês verifiquem esse resultado aqui, que 1 é igual a 0,5 ampere, certo? E logo a gente consegue identificar o valor de VTH, que, que é a tensão nesse nó aqui, certo? Pela lei de Ohm, a gente tem que tensão é igual a resistência vezes corrente, então a resistência vezes a corrente nesse ramo vai ser 12 vezes I1 menos I2, a corrente nesse ramo vai ser a diferença aqui dessas correntes de malha, então a gente calcula que a tensão aqui nesses terminais é igual a 30 volts, certo, pessoal? Então, para a gente achar o nosso circuito de Thevenin, nosso circuito equivalente de Thevenin, que consiste em uma fonte de tensão de Thevenin em série com a resistência de Thevenin, a gente assim os denomina de Thevenin, certo? A gente agora quer achar a resistência de Thevenin. Aqui a gente mostra como calcular essa resistência. Ela é obtida a calcular a resistência equivalente entre os terminais A e B, certo? Após desligar as fontes independentes quando a carga é eliminada. Então agora a gente vai calcular a nossa resistência de Thevenin, a resistência equivalente desse circuito cujos valores dos elementos são fixos, certo? É, então ele diz para a gente desligar as fontes independentes. E como é que a gente desliga essas fontes independentes? Certo, pessoal? A gente tem uma regrinha aqui. Se for uma fonte de tensão, a gente vai remover essa fonte de tensão desse circuito da parte fixa, certo? Considerando que a carga não está lá, que a carga é eliminada, certo? A gente está analisando aqui só a parte fixa do circuito. Então a gente remove essas fontes de tensão, curto-circuitando os terminais que a conectavam. Se for uma fonte de corrente, a gente apenas remove ela, deixando os terminais abertos, certo? Então a gente vai continuar o cálculo aqui para RTH, fazendo o que foi orientado, né? Calcular o valor da resistência equivalente quando a gente desliga as fontes independentes do circuito, certo? Todavia, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente pode ter uma situação em que não existam fontes dependentes, e aí a gente vai fazer o que está previsto para o caso 1, certo? Ou a gente pode também ter a existência de fontes dependentes no circuito. No nosso exemplo aqui, a gente não tem fontes dependentes, certo? Então a gente vai resolver, vai encontrar RTH considerando o caso 1.
Então, pessoal, para esse caso 1, basta a gente desligar as fontes independentes, certo? É, e achar a resistência equivalente entre os terminais. Então, aqui, para esse circuito, a gente tem uma fonte de tensão independente e uma fonte de corrente independente. E a gente viu que para desligar as fontes de tensão, a gente deve remover as fontes de tensão e curto-circuitar os respectivos terminais, certo? Então, aqui para essa fonte de tensão, a gente removeu ela e curto-circuitou os terminais aqui, entre o resistor de 4 e esse nó aqui que está conectado ao resistor de 12, certo? E para desligar as fontes de corrente independentes, basta remover essas fontes de corrente, certo? Então a gente o faz aqui com essa fonte de corrente de 2 amperes, resultando aqui nesse circuito é, equivalente para achar a resistência equivalente de Thevenin entre os terminais A e B. E logo a gente pode calcular o valor dessa resistência equivalente, certo? Então a gente faz um paralelo entre os resistores de 4 e 12, certo? E soma ao resistor de 1, certo? Resultando aqui num valor de resistência equivalente de Thevenin de 4 ohms. Então, pessoal, a gente descobriu o nosso VTH e o nosso RTH para esse circuito, certo? Do exemplo referente à figura 4.27, certo? Então, para a parte fixa, para a parte dos elementos cujos valores são fixos, certo? A gente pode substituir eles por um circuito simplificado, que está aqui, como vocês podem ver, à esquerda dos terminais A e B, que consiste basicamente em uma fonte de tensão em série com um resistor, certo? Que a gente denomina de fonte de tensão de Thevenin e resistência de Thevenin. Então a gente promoveu uma alteração do circuito original, simplificando, certo? De forma que a gente tem um circuito que vai ser fácil analisar, por exemplo, qual o valor de corrente que passa pela carga quando a gente tiver alteração dessa carga, inclusive. A gente vê aqui, por divisor de tensão, né, que a corrente na carga vai ser igual a VTH sobre a resistência de Thevenin mais a resistência da carga. Então a gente cria aqui uma formulazinha pré-definida, considerando que o valor da resistência da carga ela pode variar dado que a gente altere o equipamento que está conectado ao sistema, por exemplo. Então, conforme a gente tinha falado, por último, na questão, a gente vai determinar a corrente na carga, considerando que ela vai variar aqui. Em um primeiro momento, ela vai ter o valor de 6 ohms, depois 16 e 36 ohms, certo? Então vamos lá. A gente tem que, para encontrar corrente no circuito, quando se varia a resistência de carga, agora torna-se mais fácil, né? Pois o circuito equivalente de Thevenin, ele está simplificado, ele é simplificado, certo? Então, aqui para um valor de resistência igual a 6 ohms, a gente vai ter que a corrente na carga é igual a 3 amperes. Para um valor de resistência igual a 16, a gente tem que a corrente na carga vai ser igual a 1,5. E para um valor de resistência igual a 36, a gente tem que o valor da corrente na carga vai ser igual a 0,75 ampere.
Então a gente mostrou um exemplo, certo? De um circuito que tinha apenas fontes independentes, certo? E nesse caso, para calcular a resistência de TV, não bastava desligar essas fontes independentes e calcular a resistência equivalente, certo? É, para o caso de circuitos com fontes dependentes, certo? A gente não tem como desligar essas fontes, então a gente vai utilizar um método para estimar o valor da resistência de Thevenin, aplicando uma fonte independente entre os terminais A e B, certo? A gente também vai desligar as fontes independentes, assim como o fez para o caso 1, mas a gente não tem como desligar as fontes dependentes. Então a gente vai deixá-las no circuito, certo? Vai remover as fontes independentes para essa situação e vai estimar o valor da resistência de Thevenin é, aplicando esse procedimento descrito aqui em A ou em B, certo? Então, caso a gente opte por fazer com a gente vai aplicar uma tensão V0, certo? Aos terminais A e B, e vamos determinar a corrente resultante I0, certo? E logo a gente tem como estimar o RTH calculando V0 sobre I0, certo? Aqui pela lei de Ohm a gente obtém essa relação. É, Em B a gente utiliza um procedimento parecido, certo? Sendo que em vez de a gente inserir uma fonte de tensão, a gente insere uma fonte de corrente é, independente e zero de valor conhecido, certo? Nos terminais A e B. E por sua vez a gente encontra a tensão entre os terminais V0 e a gente vai chegar novamente em RTH por meio da lei de Ohm, certo? Então é isso, pessoal. A gente, resumindo, vai desligar as fontes independentes e vai inserir uma fonte independente de valor conhecido e depois vai estimar o valor de RTH, certo? Então vamos fazer um exemplo aqui no qual a gente quer calcular a resistência de Thevenin entre os terminais A e B, certo? Para esse circuito da figura 4.31, no qual a gente consegue observar que tem uma fonte dependente controlada por tensão, certo? Uma fonte de tensão controlada por tensão. Então, conforme a gente explicou para essa situação, para esse circuito que se enquadra no caso 2, a gente desliga todas as fontes independentes, certo? E a gente adiciona uma fonte de tensão conhecida, que no caso a gente estipulou aqui no valor de 1 volt, para em seguida achar a resistência de Thevenin. Então a gente tem essa fonte independente e a gente vai desligar essa fonte, certo? Para uma fonte de corrente, basta removê-la. Então a gente conectou aqui os terminais AB, uma fonte independente, nesse caso aqui de tensão, certo? De valor de 1 volt, e a gente vai estimar aqui o valor dessa corrente zero. Tendo I0 e V0, a gente vai calcular o valor aqui de RTH, certo? Nesse caso, a gente vai optar por utilizar o método de análise por malhas, certo? Então, a gente identificou aqui as 3 malhas e suas respectivas correntes de malha. Aplicando a análise de malhas ao laço 1 do circuito, certo? A gente vai considerar que um ganho de tensão a gente vai convencionar como sinal negativo e que uma queda de tensão
a gente vai convencionar como um sinal positivo. Então, percorrendo aqui essa malha aqui no sentido horário, a gente vai ter menos 2Vx mais duas vezes a corrente que passa aqui nesse ramo do resistor de 2, que vai ser igual em 1 menos I2, igual a zero. E por sua vez, a gente consegue visualizar aqui que a gente vai ter Vx é igual a I1 menos I2. Como essa equação que a gente obteve não está toda ela em função das correntes de malha, certo? A gente tem aqui uma tensão nodal, então a gente quer reescrever toda essa equação aqui em função das correntes de malha, e aí a gente consegue observar aqui que menos 4,2, certo? Que é a queda de tensão aqui nesse resistor aqui de 4 ohms, certo? Vai ser igual a Vx. Então, considerando aqui que a gente tem uma queda de tensão aqui nesse resistor, percorrendo ele aqui no sentido horário, a gente observa que Vx é representado aqui, ó, como um ganho. Por isso que a gente vai ter essa inversão aqui nos sinais. Menos 4,2 igual a Vx, certo? E a gente viu que Vx é igual a I1 menos I2. Então a gente chega aqui que I1 é igual a menos 3 I2. Para os laços 2 e 3, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões e a gente chega aqui nessas equações, certo? Resolvendo esse conjunto de equações, a gente chega que 3 é igual a menos 1 sobre 6 ampere. Então eu peço para vocês resolver esse conjunto de equações e confirmar esse valor, certo? Porém, a gente verifica que zero vai ser igual a menos I3, então I0 é igual a 1 sobre 6, e logo a gente consegue estimar o valor de R de Thevenin no valor de 6 ohms. A partir de agora a gente vai ver o Teorema de Norton, certo, pessoal? A gente tem uma técnica bastante parecida, certo, com o Teorema de Thevenin, certo? Sendo que o circuito agora vai estar em uma configuração um pouquinho diferente, certo? Então, assim como no Teorema de Thevenin, a gente tem no Teorema de Norton uma técnica pela qual a parte fixa do circuito é substituída por um circuito equivalente, sendo que agora esse circuito equivalente ele consiste de uma fonte de corrente independente, certo? Que a gente denomina fonte de corrente de Norton, em paralelo com uma resistência equivalente que a gente denomina de resistência equivalente de Norton, e esses elementos eles estão entre dois terminais, certo? A esse circuito a gente o denomina de circuito equivalente de Norton. Então, podemos afirmar que o teorema de Norton de um circuito linear, certo, de dois terminais, ele pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de corrente N em paralelo com um resistor Rn. A resistência de Norton, pessoal, ela pode ser obtida da mesma maneira em que foi encontrada a resistência de Thevenin, certo? Então, é idêntico o procedimento a ser realizado quando a gente quer encontrar a resistência de Norton, lembrando que a gente tem dois casos, certo? Para encontrar essa resistência,
quando a gente tem fontes dependentes, a gente precisa, além de desligar as fontes independentes, a gente precisa inserir uma fonte independente, seja ela de tensão ou corrente, de valor conhecido, para então estimar o valor da resistência de Thevenin. Para quando a gente não tem fontes dependentes nesse circuito cujos valores são fixos, certo? Basta a gente desligar as fontes independentes e calcular a resistência equivalente entre os terminais. Nesse exemplo, aqui a gente quer encontrar o equivalente de Norton, certo? Entre os terminais A e B. Então, da mesma forma como a gente fazia com o equivalente de Thevenin, a gente também vai encontrar a resistência equivalente entre esses dois terminais, que para esse caso a gente chama de resistência de Norton, mas a gente sabe que a resistência de Norton é encontrada da mesma maneira que a resistência de Thevenin, no caso, desativando essas fontes independentes, certo? A fonte de corrente a gente vai remover e a fonte de tensão a gente vai remover curto-circuitando os terminais. Então, a gente vai ter essas três resistências aqui em série, em paralelo com essa resistência de 5. Então, a gente consegue identificar qual é o valor da resistência equivalente, ou ainda poderíamos dizer assim, a resistência de Norton entre os terminais A e B. A gente encontra que é 4 ohms. Já o valor da fonte de corrente N que a gente quer encontrar para ter o nosso circuito simplificado de Norton, certo? Esse valor IN é obtido ao encontrar a corrente de curto-circuito que flui entre os terminais aqui A e B. Então, o valor dessa corrente aqui que a gente encontrar vai ser o valor da nossa fonte de corrente de Norton, certo? Então, a gente curta-circuita os terminais A e B, conforme está mostrado aqui na figura, certo? Nesse caso, a gente vai ignorar aqui esse resistor de 5, certo? Quando a gente for realizar a análise por malhas, pessoal. Então, a gente vai ter aqui duas malhas, como aqui a resistência é desprezível, então a corrente vai passar toda por aqui. Então, a gente vai desprezar aqui esse resistor de 5. Então, aqui a gente identifica as duas malhas e as suas respectivas correntes de malha, certo? Então, já observando aqui a corrente de malha 2 que a gente achar vai ser a nossa corrente N, certo? Então, para I1, a gente já consegue observar que ela é igual a 2 amperes e a gente vai escrever aqui, utilizando a lei de Kirchhoff das tensões, ou segundo a lei de Kirchhoff, a equação aqui para essa malha, a partir do princípio de que a soma de todas as tensões em um percurso fechado, certo, é igual a zero. Então, para fazer a soma dessas tensões aqui nesse percurso, vamos convencionar um ganho de tensão como negativo e as quedas de tensões referentes aos resistores como positivas, certo? Em relação à corrente 2, que passa por esses três resistores, a gente vai ter uma queda de tensão, somando aqui os valores de todos esses resistores, de 22, certo? Em relação a esse ramo, a gente vai ter uma queda de tensão de 4 vezes a corrente desse ramo aqui, que é I2 menos I1, certo, pessoal? Então, a parte 4 e 2 somou-se ao restante aqui para formar com essa
para formar 22. Então, a segunda parte aqui vai ficar menos 4 e 1, certo? Então, aqui a gente também tem um ganho de tensão que a gente vai representar por menos 12. E a partir dessas duas equações, a gente encontra o valor de 2, que é igual à nossa corrente de Norton, ao valor da fonte de corrente de Norton, certo? Igual a 1 ampere. Então, pessoal, a gente chega aqui ao final da nossa videoaula, certo? Eu peço que para todos esses cálculos que foram mostrados, que vocês o façam, né? Que vocês confirmem os valores que a gente encontrou aqui nesses exemplos dessa videoaula, certo? É, então, resumindo aqui, a gente mostrou o teorema de Thevenin e depois mostrou o teorema de Norton, certo? Eles são muito parecidos no sentido de que a gente transforma a parte de um circuito cujos valores são fixos, certo? Em um circuito mais simplificado, bem mais simplificado, sendo que o circuito equivalente de Norton ele consiste de uma fonte de tensão em série com uma resistência que a gente denomina de resistência de Thevenin. Por sua vez, o circuito equivalente de Norton consiste de uma fonte de corrente que a gente denomina de fonte de corrente de Norton, certo? Em paralelo com uma resistência que a gente denomina de resistência de Norton, certo? Então, a gente tem um circuito simplificado no qual a gente vai ter uma análise mais facilitada quando a gente variar a nossa carga, certo, pessoal? Lembrando que o cálculo da resistência de Thevenin e Norton para o mesmo circuito se faz de forma idêntica, certo? Mais à frente, a gente vai apresentar outro teorema de circuito, certo? No qual é possível fazer a transformação do modelo de Thevenin para o modelo de Norton, certo? Existe uma relação entre esses dois modelos, vai ficar mais claro quando a gente falar sobre transformação de fontes, certo? Então a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham tido uma boa videoaula, certo? E até a próxima. Abraço.